a palavra de um contra o outro? Como é que ele pode provar ali que está acontecendo isso? Você pode me repetir, Isabela? Não consegui, fragmentou demais aqui. Como provar que o vizinho está incomodando, né? Falando alto, na madrugada, no horário de silêncio, para não ficar uma palavra de um contra o outro. Como é que ele pode provar juridicamente isso? O nome dele é Mauro, né? Isso. Mauro, olha, Mauro, a sua pergunta enfrenta um dos problemas mais graves que nós, advogados, temos em relação ao problema de barulho, a demonstração do fato. Isso é muito sério. E todos os meios de prova admitidos em direito, que são as provas lícitas, né, podem ser utilizadas para esse fim. Só que, assim, o que praticamente funciona é o quê? O laudo técnico, né, acompanhado de uma outra coisa chamada ata notarial, né, que é o ato de um tabelião, no qual ele vai lá atestar o fato conforme ele o percebe. E isso traz que nós chamamos de fé pública para aquela verificação. Então, a gente costuma fazer uma combinação de laudo técnico, então traz um perito em acústica para fazer a medição através de sonômetros, decibelímetros, né, para ver o quanto que está dando em decibel, e que também é uma forma de poder compreender a nocividade daquilo, não é a única, mas é uma forma, e um tabelião atestar que aquela medição foi feita em conformidade com os critérios próprios para aquele fato, né? Então, com certificação de calibragem, como é que chama? Com as distâncias corretas, enfim, todas as características que podem atribuir a credibilidade necessária para aquela medição. Isso é muito importante porque ajuda muito a que o juiz possa compreender aquela prova na exata dimensão do que ela pretende demonstrar. Né? Então, sim, Verdade. esse é um fato O difícil. juiz não tem como saber, né? Não tem como adivinhar. E pretender, qualquer um pode pretender o que quiser na justiça. Né? O duro é demonstrar. E aí, nessa situação que ele narrou, tem um ingrediente que incrementa a complexidade, que é o fato de que os ruídos nem sempre são constantes ou nos mesmos horários. Então, às vezes, você pode ter situação de ter que fazer uma tocaia, né? E, às vezes, uma tocaia frustrada. Eu já tive casos, uma ocasião, não, várias ocasiões, mas uma ocasião específica que me vem à memória agora, de uma rave que era realizada no Saco do Ribeira, em Ubatuba, aqui em São Paulo, que é uma região litorânea, e eu sei que havia festas, a gente precisava demonstrar que as festas estavam ocorrendo com níveis de decibéis excessivos, né? E nós mandamos equipe com advogado, com perito em acústica, tabelião e tudo mais, só que quando chegou lá, o pessoal não fez a festa. E aí você frustrou toda a diligência, volta para São Paulo outra vez, final de semana subsequente, tenta fazer de novo. Foram assim por 3 vezes, na terceira vez a gente conseguiu fazer a prova. Então, às vezes, é difícil a demonstração mesmo, né? E se gasta dinheiro, porque se convoca profissionais, etc e tal, né? Deram spoiler da festa. Doutor Valdir, é o seguinte, eu moro no primeiro andar, é um ouvinte, moro no primeiro andar, e não consigo me concentrar com o barulho da academia durante o dia e a noite. Eu entro com ação contra o condomínio ou contra a construtora? Então, se você tiver nos primeiros 5 anos, essa é uma pergunta também das mais importantes, viu, Castro? Porque é recorrente, é muito recorrente isso. Então, gente, se você tiver nos primeiros 5 anos, que é o prazo de garantia, e perceber o problema nessa fase, você tem 10 anos para entrar com ação, senão a ação prescreve, o seu direito de ação prescreve. Então, se respeitado esse prazo, se dentro desse prazo, a ação mais fácil é contra a construtora, porque a construtora tem a responsabilidade direta daquilo, né? Então, e tem meios também para resolver o problema com mais facilidade. Caso contrário, remanesce a responsabilidade do condomínio, né? Que é a responsabilidade decorrente da utilização, ou seja, da prejudicialidade da utilização. Não sei se você se lembra, que a gente comentou na última conversa, que o Código Civil atual prestigiou, ao contrário do que fazia o Código anterior, o efeito do uso e não uso em si mesmo. Ou seja, o antigo ele falava em anormalidade do uso. Então, assim, se o uso fosse anormal, né, o que é diferente daquele fim a que se destina, ele podia ser prejudicial. O novo código não. O novo artigo 1277, ele prescreve a prejudicialidade
independentemente da normalidade ou não do uso. Então, eu posso ter um uso absolutamente conforme o fim a que se destina. Então, se eu usar a academia para o fim a que se destina, que é fazer ginástica, né, eu estou com o uso normal, mas ainda assim prejudicar alguém. Né? E essa prejudicialidade é o que determina o direito ao impedimento que a vítima possui. Então, se ele entrar na justiça contra o condomínio, ele vai ter um direito a impedir que se use enquanto o problema não for resolvido. E contra a construtora, para o fim de obter a resolução efetiva do problema do ponto de vista material. Tá? E a indenização também. Né? Os dois casos, os dois são responsáveis pela indenização. Perfeito. Bom, agora eu queria que o senhor orientasse um síndico que ele mandou aqui a pergunta. O J. Pimenta. Ele diz que tem muitas reclamações dos moradores, né, que ele administra. E o que o síndico ele pode fazer, além de notificar o morador, a partir da reclamação? Desculpa, Isabela, posso pedir de novo para você repetir? Fragmentou outra vez? Pode sim, pode sim. Ele quer saber, ele é síndico, ele quer saber, além da notificação que ele faz, se ele pode fazer algo mais quando um morador reclama do barulho do outro. Sim, veja só, o síndico ele tem alguns deveres básicos prescritos no Código Civil, né, que são essencialmente zelar pela boa utilização e pela observação das regras de convívio em condomínio. Né? Então, sim, ele tem o quê? Ele tem a sua disposição, primeiro, as notificações, as comunicações, né? E segundo, as multas. Ele pode aplicar multa até 10 vezes o valor da taxa condominial. Né? E ainda mais, hoje em dia, tem se debatido bastante, em alguns casos até aceito, a tese da possibilidade de expulsão do condômino antissocial. Né? Porque, não sei se vocês se lembram, a propriedade, a partir da nossa Constituição, passou a possuir um efeito, uma função social muito destacada. Não é? Então, assim, além da função do poder de propriedade, do direito de propriedade, ao lado disso, uma necessidade do exercício do direito de propriedade de acordo com a função social que ele representa, que ele possui. De modo que, com esse viés, com essa interpretação, chega-se à conclusão de que um condômino antissocial, que prejudica os demais condôminos, não serve à finalidade social da propriedade. E, então, há entendimentos que aceitam, que admitem a expulsão até nos casos mais graves. Né? E isso, naturalmente, passando por judicialização, etc., não é ato do síndico, naturalmente. Né? Mas, voltando ao síndico, eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é ele certificar da concretude da reclamação, ou seja, do fato de que aquilo é uma reclamação verdadeira, né? Porque tem muitos problemas e podem não representar exatamente a melhor verdade dos fatos, né? Ou pelo menos a verdade demonstrável dos fatos. Né? Nesses exemplos instantâneos, há dois problemas. Os exemplos instantâneos de ruído que eu digo são o seguinte, aquelas festas que ocorrem uma vez ou outra. Né? Então, assim, se eu não agir, eu como síndico, se eu não agir imediatamente, né, eu posso nunca mais conseguir agir, né, porque o fato ele se exaure, né, naquele evento. Então, eu acho que, assim, diante de eventos como festas, como, vamos dizer assim, brigas entre vizinhos, etc., que podem ter reflexos ruidosos, precisa ver se não enquadra em alguma opção penal, em alguma daqueles ilícitos penais do artigo 42, principalmente, da Lei de Contravenções Penais, que são abuso de instrumento sonoro, sinais acústicos, gritaria ou algazarra, provocação de barulho ou não contenção do barulho de animais de que tem guarda, e exercício de profissão ruidosa. Está todo mundo trabalhando em casa hoje, às vezes fica conversando alto, né, diante do computador, isso pode atrapalhar. Então, há muitas condições ali que constituem ilícitos penais. E isso deve ser verificado. Sim. Diante de uma situação como essa, o síndico, sim, tem o dever de convocar as autoridades. Né? Claro, dentro dos limites do razoável. Né? Você não vai esperar que o síndico resolva todos os problemas e tem a obrigação de resolver, levar até as últimas consequências, problemas que às vezes são mais individuais. Mas, normalmente... Então, por exemplo, se o morador, ele talvez... então eu vou entrar na justiça. Sim. O síndico, ele pode depor a favor, por exemplo, olha, eu notifiquei, sim, eu acompanhei a situação, né? Eu acho que nessas situações é muito sustentável se esperar do síndico o dever de resguardo
vamos dizer assim, aos deveres comuns dos condôminos, a observação dos regimentos, das convenções e da lei, né? Então, se o síndico tem levado ao seu conhecimento uma infração a essas regras, ele tem que tomar uma atitude. Então, assim, é muito ruim, é muito incorreto que o síndico lave as mãos diante das situações. Agora, há que se ter demonstrações concretas das reclamações. Eu não posso simplesmente chegar para o síndico e dizer assim, estou com um problema, o vizinho de cima faz barulho. E eu chego lá e não consigo demonstrar isso de maneira alguma para o síndico. Não é razoável se esperar que ele tome uma providência esponte própria, né? Que eu tenho que levar algum elemento concreto. E eu posso até ser Tem indenizado. até aqui um depoimento aqui do Mauro, que o senhor respondeu ao Mauro. Ele disse que tem levado o celular, gravado o barulho, né, que ele tem enfrentado. Só que o síndico, ele não está tomando uma devida atitude que ele considera, né? Até multar, não está. Então, isso é um assim, problema ele dramático. teria que tomar uma iniciativa, né? Ele, o morador, que teria que tomar uma iniciativa, então, né? Então, veja só, essas situações variam de caso a caso e conforme a sensibilidade, vamos dizer, a razoabilidade do síndico. Eu acredito que o síndico tem um dever geral a partir de uma provocação consistente, tá? Porque senão todo mundo pode reclamar de qualquer coisa, o síndico tem que ficar como funcionário de todo mundo, embora seja de certa maneira, mas não no grau, vamos dizer assim, mais detalhista da coisa, senão é impossível de agir e atender todo mundo. Então, assim, eu acho que a partir de uma prova substancial, uma demonstração concreta, ou até uma verificação, às vezes local, por exemplo, eu posso chamar o síndico diante de uma festa do vizinho, o síndico verificar que está tendo barulho. Essa verificação, na minha ótica, é suficiente para demandar, para reclamar uma atitude do síndico, uma atitude consistente do síndico. Só que, às vezes, ele não faz nada, apesar de ciente de que aquilo está ocorrendo, né? Assim como no nosso caso que nós falamos da polícia, que às vezes vai lá no imóvel, percebe o barulho incomodativo e não toma providência alguma, mas o síndico vai lá e não faz nada. Como é que eu demonstro isso na justiça? Se eu não tenho laudo, se eu não tenho uma testemunha que eu falei isso para o síndico e o síndico escutou de fato, né? Então, tudo, no campo da prova, tudo se torna um pouco mais complexo, né? Então, a minha recomendação, enquanto advogado, naturalmente que precisa examinar o caso concreto sempre, né? Opa, tivemos aí uma interferência, porque na verdade já completamos 1 hora de live e aí acabou caindo. Então nós vamos aqui retomar. Peraí. Vamos retomar aqui com o Dr. Valdir, porque completou 1 hora de live e aí nós não conseguimos. Aí acaba cortando o Instagram, tá? Era para eu ter até assinado A recomendação dele. Oi, doutor Valdir. É porque já tinha 1 hora. Isso, já tinha 1 hora de live. E aí o Instagram ele interrompe. Isso, não, jamais. Então eu queria que o senhor concluísse sua recomendação, né? Como estava falando como advogado, qual seria a recomendação para a gente poder retomar daí? Então, veja só, esses eventos instantâneos são os mais complexos, né, de agir. Eu acho que sim, o síndico testemunhando o fato, vendo que um vizinho está dando uma festa, por exemplo, ruidosa, ele tem sim que tomar algumas providências, né? Uma das providências é sim chamar a polícia. Não só o condomínio, como o condômino, né? Tem que chamar todos a polícia, porque a polícia é a responsável por agir, né, nesse tipo de situação. Então, esse é um ponto, uma providência. A segunda providência é a advertência, a multa, conforme a situação, conforme a reincidência, né? E conforme a gravidade de cada caso. Agora, o prejudicado sempre tem um dever de demonstrar a sua sujeição ao fato ruidoso e o seu prejuízo, né? Então, eu sempre peço que cuide, sempre oriento para que cuide de demonstrar. Como é que você demonstra, basicamente? O ideal é ter um perito a tiracolo, mas normalmente as pessoas não têm um perito a tiracolo, né? E ainda mais nas situações pouco, vamos dizer assim, comuns, pouco repetitivas, como festas eventuais, etc., né? Então, chamar a polícia é muito bom. E registrar a ocorrência policial, mais do que chamar a polícia, é mais importante ainda, porque o registro da ocorrência faz com que aquilo seja uma prova, né? E uma prova que, conforme até o depoimento do policial que acompanhou a diligência, seja uma prova mais consistente ainda e com fé pública do policial, né? Então, tudo isso... Sim, perfeito. Excelente orientação. Agora, o mais importante sempre é sempre consultar o seu advogado, né? Você tem que ter advogados de confiança,
E uma conversa, às vezes, na hora, resolve e facilita e garante muito o desdobramento do caso posteriormente seja favorável, né? Sim, sim, com certeza. Uma assessoria jurídica sempre é bem-vindo, né? É bem-vinda. Bom, eu queria que o senhor desse o canal aí para quem quer adquirir o livro, porque algumas pessoas até na live falaram que na Amazon está disponível. Confirma para a gente se está disponível na Amazon. Como as pessoas podem adquirir aí o livro Perturbações Sonoras nas Edificações? Muito obrigado. O livro ele pode ser encontrado na Amazon, né? Acho que é o único canal com facilidade para adquirir tanto a versão física, né? A versão em papel, ou a versão no Kindle, né? Que é digital. Um caminho fácil para localizar o link é o site chegadebarulho.blog, né? Que é um site onde você encontra todas as referências a respeito dele. Sim. Inclusive, na página do Chega de Barulho, que é onde o Dr. Valdir está participando agora, pode entrar lá na página, que tem um link lá do blog. Se você está interessado em adquirir o livro, pode ir lá no link, que já tem o canal. Eu me lembro agora, tá bom? Obrigada. Um assunto agora que eu me lembrei, que vocês falaram enquanto a Débora estava participando, sobre os elevadores, que é uma questão que algum ouvinte estava interessado, né? Nesse blog tem um artigo e um vídeo sobre o assunto, sobre as questões, as soluções jurídicas sobre o problema dos barulhos de elevadores, que é um problema que afeta enormemente, principalmente as unidades dos últimos andares dos edifícios, né? Mas conforme o descaso da construtora, pode prejudicar os outros andares também. Excelente, excelente. Bom, eu passei lá no blog, passei no blog também, tem muito conteúdo de valor, muita coisa interessante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua troca aqui com a gente, doutor Valdir. Espero que aconteça outras vezes, para a gente fazer uma resinha do livro, quem sabe. Valdir, obrigado também pelo livro. Imagina, Castro, é uma alegria, viu? Pelo livro. Vamos Obrigado, é uma alegria participar com todos vocês, viu? Muito obrigada também a todos que participaram aqui com a gente. Encerramos essa live aqui pela primeira vez aqui do Cabelo Síndico e outras lives virão. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, doutor Valdir. Tchau. Obrigada a todos vocês mais uma vez. Aqui o Tito na Espanha também. Muito obrigada, Gleidson, Mestre Uzeda, Débora, muito obrigada, Sabrina Gonzaga, que participou aqui com a gente. Muito obrigada, Lúcia Silva, que entrou aqui também. Bom, esse está sendo um desafio muito grande para todos nós, né? Então, essa foi a primeira aí para a gente começar. Espero que a gente tenhamos próximas. E se você quiser mandar também uma sugestão de live, manda para a gente, que aí, quem sabe, a gente faz um programa voltado para a sua dúvida, né? Dê aí seu tchau, Castro. Pessoal, até a próxima. Obrigado pela atenção. E vamos ter outras lives mais importantes, tanto quanto essa foi, viu? Massa. Agora, gente.